Boa noite a todos. A gente está entrando devagar na matéria, no início é simplesinho, né? São umas contas relativamente simples. O próprio nome diz juros simples, né? Juros simples é mais simples, mais fácil. Depois, quando a gente entrar em juros compostos, vai ser um pouco mais complexo, né? Mas aos pouquinhos vai se aprofundando, né? E a gente vai entrando nos cálculos. É uma disciplina que tem bastante conta. São contas simples aí, nada de logaritmo, seno, cosseno, né? Apenas, no máximo, aí vai ter uma potência, uma raiz quadrada, né? Coisa facilzinha de fazer. Muito bem, antes da gente entrar diretamente em cálculos de montante, de capital, de juros simples, nós vamos ver um pouco sobre cálculo de juros de mora e de multa em títulos de cobrança, em boletos, né? Então, vamos falar um pouquinho de equivalência de taxas no juros simples, tá? Então, quando a gente está trabalhando com juros simples, as taxas, taxa, de certa forma, o termo taxa está relacionado com juro, né? O juro é o valor em dinheiro que se paga e a taxa é o percentual aplicado sobre o montante que vai gerar o juro. Então, quando eu falo em taxa, eu estou falando em taxa de juros, tá? Então, as taxas possuem uma relação linear ou uma relação proporcional ou prorata, tá? Ou seja, você consegue dividir, né, um juro anual para mensal, basta que eu divida por 12, por exemplo, tá? Então, são taxas proporcionais que eu consigo facilmente calcular, né, transformar uma taxa mensal em diária, diária em semestral, em 10 dias, 15 dias, 70 dias, por exemplo, tá? Então, nesse regime de juros simples, essas taxas serão sempre e concomitantemente proporcionais e equivalentes, tá? Esse material que eu estou passando, eu me baseei na apostila, muita coisa eu tirei da própria apostila do professor Léo, algumas coisas eu modifiquei, né? E às vezes eu coloco um material um pouquinho diferente. Na aula de hoje, eu acho que 80% é da apostila, talvez até um pouquinho mais, tá? Às vezes eu mudo um pouco os exercícios, às vezes eu amplio um pouco mais para tentar ficar mais explicativo, tá? Então, como as taxas são proporcionais, caso eu tenha uma taxa de juros de 12% ao ano, e eu precise transformá-la, né, convertê-la em taxa mensal, basta que eu pegue esses 12% e divida pelos 12 meses do ano, então eu vou ter uma taxa mensal de 1% ao mês. Ou seja, uma taxa de juros simples de 12% ao ano é equivalente a uma taxa de juros simples de 1% ao mês. Tá? Então, é uma conta simples, muitas vezes a gente consegue até fazer essas contas de cabeça. Tá? Um outro exemplo aqui, né? Encontre a taxa semestral, que é proporcional, é equivalente a 2% ao mês. Então, se no mês é 2%, em 6 meses, basta que eu multiplique por 6. Aqueles que têm facilidade em trabalhar com regra de 3, podem, muitas vezes, dispensar as fórmulas, né, e fazer uma regrinha de 3. Tá? 2% corresponde a um mês, né, X% vai corresponder a 6 meses. Daí faz aquela conta, né, cruzada lá e acha o valor. Tá? Mas aí, nesse caso, é bastante intuitivo. Se um mês é 2, 6 meses vai ser 6 vezes mais. 2 vezes 6, 12. Lembrando que isso só vale para juros simples. Tá? A gente vai trabalhar ainda algumas aulas com continha de juros simples, e a maior parte da disciplina, a maior parte dos cálculos financeiros que vocês vão ter ao longo do curso vai ser com juros compostos, tá? Mas é necessário ter essa base com juros simples. Um outro exemplo aqui, exemplo 3, em uma operação financeira, foi combinado uma taxa de juros simples de 12% ao ano, e aí nós estamos considerando um ano de 360 dias. Já vamos explicar por quê, tá? No entanto, a operação se deu por um período de 75 dias. Ou seja, foi feito o negócio, né? E foi combinado. Imagina, você emprestou um dinheiro, ou tomou emprestado um dinheiro e combinou
e pagar daqui a um ano a uma taxa de 12% ao ano. E aí, por algum motivo, aí você recebeu um dinheiro a mais, aí, e 75 dias depois você resolve quitar essa dívida. Qual será o juro que você vai utilizar para cálculo, né? E aí o exemplo pede para você calcular a taxa pró-rata para o período de operação. Essa expressão pró-rata, né, quer dizer que você está... existe até um termo derivado disso, você vai ratear, né, fazer o rateio, ou seja, você vai dividir esses 12% que vale para os 360 dias em cada dia para conseguir chegar ao cálculo dos 75 dias, tá? Então, tem várias maneiras de fazer, dá para fazer, que nem eu disse, pela regra de 3, ou então eu estou utilizando nos exemplos de hoje um cálculo em que eu faço a conversão diária primeiro, tá? Então, se a taxa para 360 dias, que é a quantidade de dias do ano que está sendo considerado, é 12%, basta que eu divida 12 por 360, né? E aí eu chego a uma taxa de 0,03333. Se eu botar na calculadora, vou ter 3 até não terminar mais, né? 0,0333% ao dia, tá? Mas eu quero o cálculo para 75 dias, então eu faço 0,03333 vezes 75 dias, o que vai me dar 2,5% para 75 dias. Talvez uma dúvida que surge, se não surgiu agora, vai surgir depois, né? Professor, quantas casas depois da vírgula, né? Inclusive, essa conta aqui, conforme o número de 3 que eu colocar, eu não vou chegar ao valor exato de 2,5, né? Eu estou fazendo um arredondamento, né? Então, em matemática financeira, a gente trabalha com arredondamentos, tá? Quando a gente começar a utilizar a calculadora HP, vocês vão ver que é possível você aumentar ou diminuir o número de casos depois da vírgula, e vocês vão ver também que a calculadora faz os arredondamentos, tá? Então, 0,03333, se eu multiplicar por 75, deu pagão na minha calculadora. Se não me engano, vai dar 2,4999, acho que é isso. Arredonda para 2,5, tá? Eu estou utilizando quatro números, né? Que o casas depois da vírgula, voltando àquela dúvida, quantas casas depois da vírgula? Depende quantos zeros eu vou ter depois, né? Porque se esse meu 3 aqui começasse lá no quinto zero, por exemplo, aí eu tinha que usar mais casas depois da vírgula, tá? Então, esses zeros que tem antes de começar os números, geralmente a gente não considera muito, né? Porque senão eu vou ter um número com pouca exatidão, tá? Mas, enfim, essa conta com esses 4 3 aqui vai dar 2,49975, tá? E aí eu arredondo, para não botar 2,499, arredondo para 5. Depois a gente falar em arredondamento ao longo das contas, aí a gente vai voltando a esse assunto de arredondamento, para vocês pegarem o jeito de qual é a forma mais correta de arredondar, né, um número. Muito bem. Então, dentro desses juros simples, né, eu tenho os chamados juros ordinários. Ordinário no sentido de que ele é um juro comum, segue uma regra, uma ordem, vamos dizer assim, né? A palavra ordinário tem a ver também com o termo depreciativo, né, de ruim, mas aqui é no sentido de uma coisa mais tradicional, mais comum, mais usual. Então, juro usual. O juro ordinário também é chamado de juro comercial, tá? E aí, se considera um ano de 360 dias, e se considera que todo mês tem 30 dias, 30 vezes 12 vai dar 360, tá? Para facilitar. Para não ficar, tal mês tem 31, fevereiro tem 28, esse ano que vem vai ter 29. Então, considera todos os meses como se fossem de 30 dias, e o ano com 360 dias. Então, muitas operações de mercado se baseiam nessa regra, tá? E aqui temos mais um exemplo de como que eu vou fazer um cálculo utilizando juros ordinários, onde eu considero que os meses têm 30 dias,
e que o ano tem 360 dias. Exemplo 4. Uma operação envolveu uma taxa de juros de 12% ao ano. Obtenha os juros proporcionais referentes aos meses de julho e agosto, pelo método, na verdade, dos juros ordinários, que depois nós vamos fazer pelo método exato, tá? Então, fazendo a conta por esse método de juro ordinário, eu faço de cabeça, né? Então, se a taxa anual é 12%, significa que cada mês é 1%, né? 1% ao mês, 12% ao ano. E aí eu tenho 2 meses, mês de julho e agosto, então eu vou ter 2%. Normal, né? Tranquilo? Dá para entender isso aí? São 2 meses, julho e agosto, é 1% ao ano, então 2%, tá? Utilizando os juros ordinários, tá? Tem um outro tipo de cálculo de juros em que eu não considero o mês com 30 dias, eu considero os dias exatos de cada mês. E considero que o ano tem 365 dias, tá? Então, nos juros exatos, a taxa e a contagem de tempo são baseadas no calendário, no ano ou no calendário civil, né? E algumas vezes, para os bancos, ele utiliza o dia útil, né? E desconta os feriados, tá? Mas aqui nós não vamos fazer isso, a gente vai considerar dias corridos. E aí, mais um exemplo, aquela mesma operação que nós fizemos anteriormente, envolvendo taxa de juros de 12% ao ano. Quais seriam os juros proporcionais aos meses de julho e agosto? Tá? Por aquele outro método de juros ordinários, 12% ao ano é 1% ao mês, julho e agosto vai dar 2%. Aqui a gente está considerando dias, tá? E aí eu tenho que lembrar que julho e agosto são 2 meses com 31 dias, tá? E aí, 31 mais 31, eu vou ter 62 dias, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer aquele meu esqueminha de calcular o juro para um dia. Então, 12% vale para um ano, o ano tem 365 dias, 12 dividido por 365, eu vou ter 0,03288% ao dia. São 62 dias, então 0,03288 vezes 62 dias, eu vou ter 2,038%, né, os juros proporcionais para os meses de julho e agosto. Tá? Se vocês verificarem no exemplo anterior, a gente achou 2%. Tá? Por que será, eu perguntei em vermelho aqui, que utilizando o juro exato deu um valor maior que pelos juros ordinários? Aqui deu 2,038, né? Lá no juro ordinário, que eu considero cada mês 1%, deu 2% para julho e agosto. Por que será que, utilizando o cálculo exato de dias, eu obtive um percentual maior? A resposta é muito simples, né? Pelo juro ordinário, cada mês tem o mesmo peso no ano, né? Um mês corresponde a 1%, e o ano 12%. Tá? Se eu considerar dias corridos, os meses que têm mais dias vão ter mais juros. Os meses que têm menos dias vão ter menos juros. Então, tem essa diferença quando eu trabalho com juros exatos, tá? E aí eu peguei os 2 meses do ano, os únicos 2 meses juntos aí, que dá 31 e 31, né? Com exceção de dezembro e janeiro, se eu pegar dezembro, depois janeiro, também vai dar, né? Então, eu acabo pegando uma quantia de dias proporcionalmente maior que se eu pegar outros 2 meses, um mês com 30 e outro com 31, ou pegar fevereiro com 28, né? Então, proporcionalmente, esses 62 dias, eles têm mais percentual de dias no ano, né, do que fazendo a conta do outro jeito, né? Fazendo a conta de que todos os meses teria a mesma quantidade de dias. Por esse motivo, que para esse caso específico, utilizando juros exatos, a quantia deu maior. Em compensação, se eu tivesse lá em fevereiro, ia dar menor, né? Fevereiro tem menos de 30 dias, ok? Então, são várias maneiras de se trabalhar com juros simples, tá? Tem sistemas que
que trabalham de forma mista também. Deixa eu ver que deu uma travadinha aqui, não consegui passar. Agora travaram no meu computador, não sei o que aconteceu. Agora, estão me ouvindo aí, beleza? Faça um sinalzinho aí, pessoal que está com a câmera aberta. Estão me ouvindo agora? Ah, ok. Deu uma travada aqui. Isso acontece, tá? Já comentei com vocês, vai acontecer, poderá acontecer comigo, acontecer com vocês também, daqui a pouco cai tudo ainda. E aí tem que esperar voltar, né? Quando a gente consegue voltar, beleza, tá? Então existem maneiras também que eu vou acabar misturando juro ordinário e exato, né? Isso ocorre principalmente quando você trabalha com juros sobre vencimentos de títulos, né? Que você atrasou uns dias, né? E aqui tem o exemplo 6. Isso é um exemplo da apostila também. Geraldo contratou um plano de banda larga, pelo qual paga R$ 87,00 por mês, sendo que esse pagamento é sempre feito no dia 10 de cada mês. No pagamento da conta, é cobrado uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Tá? Nós vamos começar a usar essa simbologia aqui, ao mês, AM, ao ano, AA, ao dia, AD. Tá? E daí aconteceu que a conta que vencia no dia 10 de maio foi paga só no dia 18 de junho. Tá? Calcule os juros proporcionais para o período aí que o Geraldo ficou devendo. Né? Então, vamos ver o resumo aqui da conta. O valor é R$ 87,00, com juros de 2% ao mês. Vencimento 10 de maio, pagamento dia 18 de junho. 39 dias depois. Tá? Então, houve um atraso de 39 dias. Tá? Se eu for fazer o cálculo de forma ordinária, tá? Eu vou pegar esses 2% ao mês e vou dividir pelo número de dias do mês. Não vou considerar que... Como é que eu vou considerar que maio tem 31? Porque eu entrei uma parte em maio, uma parte em junho. Então, fica meio complicado. Então, se eu considerar juros ordinários com 30 dias, eu vou dividir 2% dividido por 30, e aí eu vou ter aqui a quantia de juros por dia, que vai dar 0,06667, tá? Ao dia, já estou abreviando aqui, AD, tá? E aí basta que eu multiplique esse valor pelos 39 dias. E aí obtive a quantidade de juros que o Geraldo deve pagar de 2,6%, tá? Agora vamos imaginar que eu faça de forma anualizada, daquela forma exata, considerando um ano de 365 dias, tá? Então, se o juro é 2% ao mês, ele vai ser 24% ao ano, certo? Cada mês tem 2%, 2 vezes 12, 24. E aí eu vou dividir, então, os meus 24% por 365 dias. E aí o juro ao dia vai ser 0,06575, tá? 0,06575 vezes os dias de atraso, o meu resultado vai ser 2,564, tá? Vejam que esse resultado é um pouco superior que o outro cálculo, tá? Então, isso é a regra que eu vou utilizar na cobrança de juros para comerciais, para boletos, por exemplo, ela deve estar bem clara, né? Geralmente se escreve no boleto, né? Então, veja bem, usando o juro ordinário, deu 2,6%, usando o juro exato, deu 2,564, deu um pouquinho menos, né? Então, pelo segundo cálculo, os juros são menores, tá? E essa deveria ser a forma correta, né? Porque você está considerando o calendário civil de 365 dias. Mas, para evitar qualquer dúvida, né? É importante que os títulos, os boletos tragam, né, escritos corretamente, né, ou exatamente a quantia de juros que eles
que a pessoa vai pagar, né, caso precise atrasar aquele pagamento, tá? Bom, num título comercial, esses juros sobre o atraso são chamados juros de mora, né? E equivale a uma penalidade que o cliente vai pagar por estar atrasando, né? Por não ter feito o pagamento conforme combinado. Além dos juros de mora, também é permitido que a empresa cobre uma multa referente ao atraso, tá? Hoje, de acordo com a lei estipula que a multa por atraso ela não deve ultrapassar 2% do valor do boleto, tá? Mesmo que você atrase mais tempo, atrasou um dia, você vai pagar 2% de multa. Atrasou 2 meses, você vai pagar 2% de multa. Então, a multa não vai se alterar, né? Agora, o juro, sim, esse vai aumentando conforme a quantidade de dias que você atrasa. E os juros de mora não deve ultrapassar de 1% ao mês, tá? Isso é o que determina a lei. A gente sabe que tem, eventualmente, algumas empresas acabam extrapolando, e por isso que há muita disputa judicial, né, sobre cobrança de juros bancários. A gente vê até propaganda na TV, né? Ah, você está com dificuldade de pagar o seu carro, né? Venha para tal empresa que você pode até recuperar 80% do valor, 70% do valor, porque muitas vezes esses valores acabam sendo discutidos na justiça, mas o recomendado por lei são essas quantidades aí, né? E também é recomendado que o emissor, né, do título faça constar no título o valor, né, de juros, de multa e de juros, né? Então, por exemplo, aqui um título aqui hipotético, né? Após o vencimento, cobrar multa de 2% mais juros moratórios de 0,03% ao dia. Não receber após 30 dias do vencimento, tá? Então, já está escrito aqui nesse campo específico, né, do título qual vai ser a multa e qual vai ser o juro cobrado. E aí fica muito fácil para a pessoa ter uma noção, né, e fazer o cálculo também, tá? Aqui eu acho que tem mais um exemplo de título, tá pequenininho, vou ver se eu consigo aumentar aqui. Opa, vamos aguardar. Não sei se vocês conseguem ver, mas também 1% ao mês, 1% dividido por 30 vai dar, e aqui já colocou o valor em reais, né? Porque o título é de R$ 1.000. Até fica melhor, né? Já coloca em reais, 0,33 centavos ao dia. E multa de 2% após um dia do vencimento, tá? Então, é um hábito aí que a gente vê em título, né? Você ter a descrição já de quanto que vai precisar pagar em caso de atraso de multa e de juros. Vamos a um exemplo, utilizando essa questão de títulos, né? Ana Amélia comprou um televisor pelo qual se comprometeu a pagar parcelas de R$ 250 todo dia 10 de cada mês. Em caso de atraso, haverá multa de 2% e juros pro rata de 1% ao mês. Para que o recebedor não tenha dúvida do cálculo, foi escrito no boleto a taxa diária de juros na base mensal. Calcule a taxa diária de juros que consta no boleto, tá? E letra B, calcule o custo que deverá ser aplicado pelo atraso, sabendo que o boleto foi pago no dia 22, ou seja, venceu dia 10, pagou dia 22, com 12 dias de atraso. Então, vamos ver como que ficaria isso aí, tá? Então, é R$ 250, que deve ser pago todo dia 10. Caso de atraso, multa de 2% e juro de 1% ao mês. Taxa diária que consta no boleto por dia, taxa diária, né? Se é diária, lógico que é por dia. Juro pro rata, 1% dividido por 30 dias, 0,03333. Tá? Geralmente você vai ver
arredondado aí para 2, 3 aqui no máximo, tá? 0,03 ou 0,033 ao dia, tá? Aqui eu coloquei com 4 casas, por questões didáticas aí, né? Para a gente saber que é um número que você divide na calculadora e ele dá aqueles 3 lá infinitos, né? Um número periódico. E o custo que deverá ser aplicado pelo atraso é a soma desse juro mais a multa, né? Então, a multa é de 2% e o juros 0,033%, tá? O atraso que ela incorreu foram 12 dias, então 0,03333 vezes 12 vai dar 0,4% de juros pelo atraso, né? Mais 2% pela multa. Então, ela vai pagar 2% sobre R$ 250 a título de multa e 0,4% de R$ 250 a título de juro de mora, tá? Eu suponho que vocês saibam como fazer essa conta, como chegar no 6, tá? Então, interessante, quem não tem muita prática, né? Quando a gente faz cálculo de porcentagem, na calculadora dá para fazer, né? A calculadora mesmo faz. Com algumas calculadoras, como a própria HP12C, você vai digitar 250, vai dar um Enter e vai botar 2%. Quando eu clicar no porcento, ele já vai aparecer lá quanto que é 2% de 250. Agora, se eu tenho uma calculadora comum e vou fazer cálculo de percentual, eu preciso dividir o número percentual por 100, tá? Eu tenho que fazer 250 vezes 2 dividido por 100, né? Ali vai dar 5, né? 250 vezes 2 dividido por 100 vai dar 2,5 vezes 2, que vai dar 5. R$ 5 na primeira parte, referente à multa. Na segunda parte, 0,4% de 250. Então, seria 2,5 vezes 0,4 ou 0,25 vezes 4, que vai dar R$ 1. Então, eu tenho 5 mais 1, R$ 6, tá? Fica a dica aí para vocês que têm alguma dificuldade, tá? Cálculo de porcentagem, ele é um cálculo que parece fácil, mas ele pode se complicar, tá? Principalmente quando a gente tem a questão da base, né? Vou dar um exemplo para vocês aí, como que um cálculo de porcentagem pode ser complicado. Imagine que, agora que está na pandemia, imagine que lá na empresa que você trabalha, o negócio começou a entrar em crise em função da pandemia, você ficou com medo de perder o emprego, né? E aí o patrão chega para você e diz, olha, fulano ou fulana, né? A situação está difícil, né? Mas a gente se reuniu aqui entre os sócios, a gente decidiu que não vai demitir ninguém, mas nós vamos baixar o salário de vocês em 10% por 2 meses, tá? Mas não se preocupe, no terceiro mês nós aumentamos em 10% o salário e vai ficar tudo igual. Será que vai ficar tudo igual? Não vai ficar menor, professor. Vai ficar menor, né? Você ganha 100, baixa para 90, daí 90 aumenta 10, vai para 99, não vai chegar a 100 nunca. Então, o cálculo de porcentagem, ele tem as suas armadilhas aí, que um dos objetivos dessa disciplina é vocês entenderem essas coisas, tá? Muito bem, vamos ver o que mais que temos aqui. Eu vou entrar nesse assunto aqui de capitalização simples, de cálculo de capitalização simples, mas só não sei se a gente vai avançar muito aqui, até preparei uns exemplos aí que estão na apostila para trabalhar com vocês, mas eu acho que eu vou ficar mais nas fórmulas e talvez passar um exemplo só, até para não dar muita confusão. Aí nós estamos trabalhando aí com juro de mora, juro pro rata, de título, daqui a pouco a gente entra em capitalização, que é um cálculo que geralmente tem outro fim, apesar de estar relacionado, né? Então, pode dar muita confusão na cabeça de vocês, tá? Então, no cálculo de juros de capitalização simples, tem algumas fórmulas que a gente vai usar, tá? E uma das fórmulas principais é essa fórmula aqui do montante. Tá? O que é o montante? A gente aprendeu lá na aula passada, né? O montante é aquele capital acrescido dos juros, né? Então, se eu tomo um empréstimo bancário,
pego um dinheiro emprestado no banco para devolver daqui a 30 dias, por exemplo, o dinheiro que eu peguei é o capital, né? E a quantia que eu vou ter que devolver é o capital mais o juro, então é o chamado montante, tá? Então, a fórmula do montante é o capital vezes, abre parênteses, 1 mais I a taxa de juros, vezes o tempo. Um detalhe, tá? Sempre que eu fizer conta com taxa de juros, eu vou utilizar a minha taxa na forma centesimal, ou seja, se eu estiver trabalhando com 10% ao ano, na fórmula eu vou ter que dividir por 100, eu vou colocar 0,10, tá? Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com 1%, na fórmula vai ser 0,01, né? Se eu estiver trabalhando com 1% ao mês, o meu tempo aqui na fórmula, que é esse T aqui, eu tenho que ser número de meses. Eu não posso utilizar uma taxa de juros ao ano, 10% ao ano, e multiplicar por tempo ao mês, e vice-versa, que daí vai dar tudo errado, tá? Então, geralmente, nas contas de juros, eu pego a taxa, divido por 100, se ela está em percentual, e acrescento de 1. E aí eu vou ter, por exemplo, 10% vai ser 1,10. 2%, 1,02. E aí esse 1,02 ou 1,10 é que eu vou utilizar para os cálculos nas fórmulas, tá? Só para a gente entender um pouquinho, tá? Então, a fórmula do montante é o capital, né? Lembrando esse caso aí de eu ter pego um dinheiro emprestado no banco, o montante que eu vou pagar é o capital que eu peguei, multiplicado por 1 mais a taxa de juros vezes o tempo, né? Então, se eu pegar, por exemplo, R$ 100, para fazer uma conta mais exata, que dá para a gente raciocinar aqui de cabeça, a uma taxa de 10% ao mês, daqui a um mês, quanto que eu vou devolver? Eu vou devolver R$ 110, né? Então, como que fica na fórmula? Se for 10% aqui, vai ser 0,10 mais 1,10. Um mês, 1,10 ou 1,1 vezes 1 vai dar 1,1. 100 vezes 1,1, 110, tá? Só para a gente entender aí que a fórmula tem sentido, tá? Baseado nessa fórmula aqui do montante, eu posso deduzir a fórmula do capital, a fórmula da taxa e a fórmula do tempo. Só jogar, né? Jogo o C para lá dividindo, diminuo do I, né? E assim eu vou fazendo, vou deduzindo as demais fórmulas, tá? E tá aí, ó. E aí vem aquela segunda pergunta. A primeira pergunta era, professor, quantas casas depois da vírgula? A segunda pergunta, professor, você vai dar as fórmulas na prova? Claro, não vou fazer vocês decorar tudo isso, né? O objetivo é aprender, não é ficar decorando fórmula, tá? Talvez não precise dar todas. A primeira aqui vocês deduzem as outras, né? Isso é negociável, né? Então, só para vocês entenderem aqui, né? Aqui essa fórmula que eu chamei de fórmula mãe, M igual a C vezes o que está dentro do parênteses. Para mim isolar o C, eu posso pegar o que está sendo multiplicado pelo C e jogo embaixo do M, né? O que é multiplica, quando eu troco de lado da igualdade, passa a ser dividindo. Né? E depois eu faço o inverso para ficar sempre o número à minha esquerda. Então, o capital é igual ao montante, dividido, então, por aquele conteúdo que estava antes dentro do parênteses, tá? Uma vez que eu tenho esse C, e eu quero isolar o I, como é que eu faço, né? Agora eu pego o M, jogo, inverto aqui, ó, inverto o C pelo esse conteúdo de baixo. Pego esse que está aqui, que seria o que estaria dentro do parênteses, jogo aqui no lugar do C e pego o C e jogo para baixo. Daí eu tenho essa fórmula aqui, tá? E aí eu pego esse 1 que está do lado direito, que ele está somando, passo para o lado esquerdo, diminuindo, né? E aí pego esse T que está multiplicando, passo para cá dividindo, e aí eu isolo o I. Da mesma forma, eu isolo o T. Então, a partir de uma fórmula mãe, eu consigo deduzir todas as demais fórmulas de juros simples, tá? Faltou aqui uma variável, né? Que é o juro em dinheiro, né? Não a taxa de juros. A taxa de juros é em percentual.
mas o valor do juro, naquele caso ali que eu peguei R$100 e devolvi 110, o juro é R$10, né? Então, por exemplo, C vezes, aqui eu não tenho 1 mais, né? C vezes 0,1, 100 vezes 0,1 vai dar 10. E se o tempo for 1, vai dar 1 vezes 10, 10. Então, o juro é R$10, tá? Então, pegando essa fórmula do juro e substituindo esse C aqui, ó, por montante dividido por 1 mais I vezes T, porque nós vimos lá no slide anterior que C, vamos voltar aqui, C é igual a montante dividido por 1 mais I vezes T. E aí eu pego aqui na fórmula dos juros e substituo esse C por isso aqui. Então, os juros, a fórmula do juro vai ser, em vez do C, vai ser montante sobre 1 mais I vezes T, vezes I vezes T. Tá? Ou juro igual a montante vezes I vezes T, dividido por 1 mais I vezes T. E aí, a partir daqui, eu posso isolar também os T's, o M e o I, baseado com juro. Tá? Então, aqui eu tenho a fórmula do juro, incluindo o capital. Se eu não tiver o capital e precisar calcular o juro, eu uso essa fórmula aqui. Tá? Vamos fazer só um exemplo, tá? E aí eu posso, nos exemplos e nos exercícios, deixa eu voltar aqui, o que a gente vai fazer? Isso tem na apostila e eu vou cobrar de vocês. Eu não postei ainda no Moodle, já falo sobre atividades do Moodle, mas eu posso fazer um exercício pedindo para calcular o M, eu dou o C, o I, o T, vocês calculam o M, eu dou o M, o I, o T, vocês calculam o C, eu dou o M, o C e o T, vocês calculam o I, eu dou o M, o C e o I, vocês calculam o T, tá? Ou calculo o J. Esse é os tipos de exercício que a gente vai fazer, um de cada tipo, né? Provavelmente eu vou postar no Moodle um de cada tipo desses aí, tá? Então, vamos ao exemplo, né? Maria emprestou R$100 a João, tá? O verbo emprestar, existe algumas diferenças, né? Tem gente que fala assim, eu vou emprestar a calculadora do meu amigo, e tem gente que fala, eu vou emprestar para o meu amigo. Então, aqui, Maria emprestou, ela pegou o dinheiro dela e cedeu para o João, tá? Por um período de 6 meses. Sabendo que foi combinado juros simples de 2% ao mês, qual o montante que deverá ser devolvido a Maria? Né? Então, o João pegou R$100 emprestado, tomou um empréstimo com a Maria de R$100 e ficou de pagar 6 meses depois, juros simples de 2% ao mês. Então, basta que eu aplique a fórmula. Né? Eu tenho o valor do capital, que é os R$100, e aqui no parênteses eu substituo o I, 2%, eu vou substituir na forma centesimal, dividido por 100, né? 0,02, e o tempo é 6 meses vezes 6, tá? 0,02 vezes 6 vai dar 0,12, mais 1,12. Então, o montante, R$100 vezes 1,12, R$112, tá? É um exercício simplesinho, tá? Mas não se... fiquem ligados que depois ele vai ficando mais complexo, tá?